não especificaram o que de fato vai cair, quais são os títulos que cairiam. Porém, analisando, por exemplo, assim, o edital de analista do último TJ de Minas Gerais, ele não veio cobrando realmente o título 3. O título 3 ele é bem grande, ele é bem assim, são ações, procedimentos especiais. Então, eu resolvi a gente pensar o seguinte: o título 3 dos procedimentos especiais, a gente não estuda por enquanto ele, só que quando sair o edital, a gente vai lá e confere se eles especificaram que de fato vai cair dentro desse livro 1. Porque, em regra, costumam cobrar mesmo do título 1, do procedimento comum, e o título 2. Então, vamos focar nesse título 1 e título 2, e a gente não vai. Eu vou até falar com as meninas, quem comprou o edital verticalizado, que a gente vai tirar essa parte que vai do 539. Então, lá no desafio, tem o 17º dia, pararia assim, ó, do 534 ao 538. A gente já pula para o dia 26, cortaria esses outros artigos, porque vamos esperar o edital sair. Se ele tiver, aí eu falo com vocês, a gente volta e faz ele. A gente não fizer uma revisão, já começa por eles. Mas eu estou achando que realmente não deve cair. Eu verifiquei nos cursinhos, no GRAN, no Estratégia, eles não colocaram esses artigos. Então, provavelmente não deve vir, não. Mas eu gostaria de avisar isso para vocês. Por que que eu tinha colocado? Porque eu estava pensando assim, vou pecar por mais. Mas fazendo uma análise de tudo, do edital passado, de analista, que é analista, não veio, então eu acho que não vai vir nesse nosso de oficial, não. Se Deus quiser, porque é muita coisa, né? Então, nós vamos começar hoje no 430. A gente vai do 430, que é do 12º dia, 430, e nós vamos até o 538. 430. Todo mundo achou? Tá aí, com o código aberto, para a gente começar. Sim, Então, meninas, ó, vamos lá. 400 lembrando, vamos nos atualizar que nós estamos estudando sobre provas, das provas, que é o capítulo 12. Nós já vimos espécies de prova, né? Falamos sobre a produção antecipada de prova, falamos da ata notarial, do depoimento pessoal, da confissão, falamos da exibição de documento ou coisa, da prova documental. E agora nós vamos falar sobre um procedimento, que é da falsidade, da arguição da falsidade. Então, fala assim, ó, qual é o momento da falsidade deve ser suscitada? A gente tem que lembrar que é na contestar. Esse artigo é importante. 430, marca aí como importante. Então, a falsidade ela deve ser suscitada, que é o título principal, a tese principal desse artigo. É na contestação, que é no caso do réu, e na réplica, que é no caso de autor, ou no prazo de 15 dias. Então, temos 3 momentos: contestação, réplica, ou no prazo de 15 dias, contados a partir da intimação do ajuntado de algum documento nos autos. Lembrando esse prazo de 15 dias, a maioria do CPC, né, a gente fala em 15 dias. Mas é aquilo, né? Ultimamente eles estão cobrando sempre o prazo que não é de 15 dias, porque a gente se lascar. O que eu ia falar, dependendo de chutar, chuta no 15, mas temos que prestar atenção. Então, então, nesse artigo principal, sempre quando estiver estudando, é aquilo que a gente vem sempre falando, marcar o tema central. Então, o tema central, você vai ter lá a sua marca-texto e coloca 400, a falsidade deve ser suscitada. 3 momentos que a gente tem que riscar aí. Na contestação. Outra coisa, gente, não risca toda a palavra sempre, não. Deixa para você riscar por completo um título, uma tese principal do artigo, para não ficar muito poluído o seu material, porque senão costuma olhar ficar muito poluído. Você vai, a tese principal, tudo bem, você
colocar o marca-texto, completar, preencher a palavra. Nos outros, escolhe uma caneta, igual no meu caso que eu escolho sempre a roxa, a roxinha eu coloco embaixo, na contestação, na réplica e no prazo. Lembrando que quando a gente fala de prazo, a gente tem que colocar a nossa caneta verde, no meu caso é a verde, né, que vocês já selecionaram aí qual que será o de vocês. Coloca aí. E tem que lembrar que no prazo de 15 dias vai ser contado a partir da intimação da juntada. Então não é a partir da juntada em si, é a partir da intimação, porque eu vi que estão cobrando essa diferença. Então circula essa intimação como uma pegadinha. Ó, o parágrafo também já caiu. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental. Agora, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal. Em regra, então, ela é decidida apenas como uma questão incidental. Vai lá agora você pega a sua caneta de exceção e coloca salvo, no meu caso é a vermelha, aí salvo se o juiz decidir como questão principal. O 400, a gente pula para o 432, um dos mais importantes. Depois de ouvir a outra parte, no prazo de 15 dias, de novo, gente, o que a gente pode falar muito assim, eu tento decorar às vezes, eu uso, é assim, ó, quando falar de prova, a arguição de falsidade, a maioria que a gente vai ver aqui é 15 dias. A gente vai ver no 437 também tem um prazo de 15 dias. Então, tenta fazer essa associação. Quando for arguição de falsidade, eu posso ficar mais firme que vai ser 15 dias, porque a gente vai ver mais um prazo à frente que é 15 dias também. Tá, no 432, depois de ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, circula aí com a canetinha de prazo, será realizado o exame pericial, porque já que arguiu a falsidade, vai ter que fazer o exame pericial. Agora, não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concorda em retirá-lo. Aí não precisa. Então, circulo não se procederá ao exame pericial. Quando? Se a parte concordar em retirá-lo, tá? Então, dessa parte que dá arguição de falsidade, são o 430, parágrafo único, e o 432. Agora, da produção da prova documental, nós vamos ver ali o artigo que eu vi que caiu, 435. É lícito às partes em qualquer tempo, circula em qualquer tempo. Então, é lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos no auto. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após este ato, porque a gente sabe que tem o procedimento, o momento certo de apresentar provas, mas nesses casos aqui, ele está explicando o seguinte, nesses casos vai poder fazer em qualquer tempo. Quando? Quando a prova ou algo ocorreu após após a fase certa de produção de prova. E aí fala, juntada posterior, formados após a petição ou contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, estou no parágrafo único do 435, que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após estes fatos, cabendo à parte que os produzi comprovar o motivo que a impediu de juntá-las anteriormente, e cobrindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Tá? Então, esse artigo aí seria uma exceção, por isso que é importante colocar assim, em qualquer tempo, e marcar quando que pode juntar esses novos documentos a qualquer tempo. Nós pulamos lá, agora no 436, no parágrafo único, fala assim, vamos ler tudo para a gente compreender o contexto. O 436 vai falar assim: a parte intimada a falar sobre documentos constantes dos autos poderá. Então, o que ela pode fazer?
impugnar a admissibilidade da prova documental, impugnar sua autenticidade, suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade, manifestar-se sobre o seu conteúdo. Aí fala assim, parágrafo único, que está marcado como bem importante. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica. Aí circula, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Então, marca esse parágrafo único que é importante, porque fala não se admitindo alegação genérica de falsidade. Tem que ter uma argumentação bem específica. Esse 437, o parágrafo primeiro é bem importante, mas vamos falar dele todo, que fala: o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. A gente até tinha visto isso lá no 430, se a gente fizer um link, fala, ó, a falsidade deve ser suscitada na contestação. Aí você pode puxar uma setinha e colocar na contestação, é pelo réu. Na réplica, que é pelo autor. Então, a gente viu essa informação, a gente está vendo essa informação aqui. Parágrafo 1º. Sempre, sempre. Então, essa palavra costuma ser pegadinha, porque quando a gente olha na prova, a gente acha assim, não, sempre está errado. Mas não está errado. Então, coloca aí, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no 436. É aquele que a gente leu, né? Que ela vai impugnar, vai se manifestar sobre o documento. Então, esse parágrafo primeiro é bem importante. Circula que é sempre. Sempre que alguém juntar algum documento, o juiz tem que dar à outra parte a oportunidade de se manifestar e o prazo também é 15 dias. Parágrafo 2º, você vai. A palavra-chave aí é que o juiz pode dilatar o prazo para manifestação. Então, parágrafo 2º fala: poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Aqui, o que eu vi de mais importante, por enquanto, é isso. Nós vamos agora para da prova testemunhal, que cai muito 442, circulem e coloca. A prova testemunhal é sempre, de novo, gente, aí a gente vai achar que na prova está errado, mas está certo. A prova testemunhal é sempre circula, admissível, não dispondo se a lei não dispor de modo diverso. 443, importante também. Essa prova testemunhal aqui, ela é bem importante. E está bem marcada essa parte. Então, aqui, quando que o juiz vai interferir a inquirição de testemunhas? Aí nós temos aí 2 incisos. Se já foi provado por meio de documento ou confissão da parte, não tem necessidade. Que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, aí a gente vê as hipóteses. A palavra-chave aí do tópico é: o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas. A gente circula número 1, número 2, que a gente tem que lembrar que são 2 hipóteses. Então, já aprovado em documento ou confissão da parte, ou se puder, só por documento ou exame pericial já ser provado. Esse 444 também é importante. O que eu anotei aqui? Uma coisa que eu não estou entendendo. Ah, tá. Ó, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo da prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Aqui fala que a prova testemunhal, ela tem um caráter complementar, porque se puder ser por escrito é melhor, mais rápido, mas pode ser que vai precisar fazer a produção de prova testemunhal, tá? Se não conseguir provar tudo pelo documento. Agora,
lá no artigo, nós vamos falar do 447. Esse 447, a gente é muito importante, porque a gente tem que dividir na nossa mente que ele em 3 situações, que quais são os incapazes de ser testemunhas, quais são os impedidos e quais são os suspeitos. Na prova, eles vão misturar essas hipóteses, vão colocar como impedido, quem na verdade é incapaz, vão colocar como suspeito, quem na verdade é incapaz. Então, desculpa, gente. Então, a gente tem que fixar aqui, é aquilo que a gente vem falando, tira a foto aí do seu caderno, do seu material, onde que está isso, e tenta decorar exatamente na ordem. Primeiro vem incapaz, impedido, ó, tudo com in. Incapaz, impedido. Aí eu penso, incapaz, o in, depois vem o C, incapaz, depois vem o impedidos. Entendeu? A gente vai fazendo assim. E depois, por fim, os suspeitos. A gente tem que decorar essa ordem para a gente, na hora da prova, quando vier misturando assim as coisas, falar, não, eu sei que no meu caderno está aqui, assim, assim, e a ordem é essa. Vai facilitar demais. Somente quem tem muita memória visual. Então tá, o 447 fala: podem depor como testemunha todas as pessoas, que inclusive a gente já a gente viu uma coisa bem parecida lá no 442 que fala: a prova testemunhal é sempre admissível, não dispõe a lei de modo diverso. Aqui vem de novo. Em regra, a regra é que podem depor como testemunha todas as pessoas. Essa é a regra. Qual que é a exceção? Então você pode nesse 447, que é o tema central, você pode colocar assim, regra, aquele pedacinho, depor como testemunho todas as pessoas. Aí puxa uma setinha e coloca. Agora, a exceção. Quem são as exceções? Incapazes, impedidos ou suspeitos. Então, aí a gente tem que decorar, na hora que vocês forem estudando, se vão se forçar a decorar. Quem são os incapazes? Incapazes. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou ao tempo em que deve depor, não estava habilitado a transmitir as percepções. O que tiver menos de 16 anos, o cego, o surdo, quando circula esse quando a ciência do fato depender dos sentidos que eles faltam. Então, não é sempre o cego e o surdo, é só quando o que ele quer provar, ele vai o cego, como que o cego vai falar: "Ah, eu vi sim que ele tinha batido", ele é cego, então ele não tem como, ele é incapaz. Mas o cego pode provar algo que ele ouviu, então é isso que está falando. O cego e o surdo é só quando a ciência do fato depender dos sentidos que eles faltam, aí não tem como. Então a gente verifica aqui que, em regra geral, os incapazes são pessoas assim que tá relacionado a alguma enfermidade, alguma incapacidade física, alguma coisa mental. Assim, exceto esse inciso 3, que a gente tem que lembrar dos incapazes, que é quanto à idade. Mas o resto a gente pode correlacionar, que é quando ele tem alguma incapacidade, alguma doença mental ou física. E sempre lembrando que é menor de 16. Circula aí, hein, gente? Apareceu o número, a gente tem que sempre circular quando tem números, que a gente já combinou. Aí a gente vem aqui. Então, a gente já viu quem são os incapazes, agora nós vamos ver quais são os impedidos. Os impedidos: o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, em qualquer grau, colateral, até o terceiro. Circula com a caneta que é de número terceiro, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, por exemplo, divórcio, casamento, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. O que é parte na causa, o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa, o jurídico, o juiz, advogados, e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Esses são os impedidos. Agora, quando a gente vai ver quais são suspeitos, o que a gente vai ter que lembrar? É aquela coisa mais subjetiva. Vai vir e vai falar assim: o inimigo da parte ou o seu amigo. E tudo quando aparecer suspeito, para você decora o suspeito, que geralmente é menor. Aí eu sempre penso assim: ah, falou em amigo, inimigo, para mim já é suspeito. E o que tiver interesse no litígio, como fica uma coisa muito assim,
bem subjetiva, ele entra aqui no suspeito. Então, lembra que suspeito de S são situações subjetivas, não dá para a gente provar com papel, é coisa assim mais subjetiva. Os impedidos, você vê que são coisas bem objetivas. O suspeito vai falar: o inimigo da parte é o seu inimigo, ou o que tiver interesse no litígio. Então, decora isso, hein, gente? Em regra, podem depor como testemunho todas as pessoas? Isso mesmo, em regra pode. Só que a gente vai ter 3 exceções, que aí nós vimos que ficaria, no caso, os incapazes, impedidos e os suspeitos. Decora essa ordem e tenta decorar as hipóteses. Lembrar que os incapazes, a gente fala muito sobre doença. Os impedidos é porque é parente, é algo bem objetivo, assim, de provar. E os suspeitos a gente sempre correlaciona com amigo, inimigo ou interesse, tem algum interesse no litígio. Aí vem o parágrafo 4º. Sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores. Lembra que os menores, ele entra em qual? Aqui. Os menores está em qual dessas exceção? Tem que tentar puxar. A gente lembra que quando falar menores, é lá nos incapazes. Capazes. Muito bem, isso aí. Então, ó, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Deu para perceber que quando fala que, sendo necessário, o juiz vai admitir o depoimento das testemunhas menores. Então, lá nos incapazes, não pode ser todos, só mesmo a questão dos menores. Agora, impedidas ou suspeitas serão todas elas. Então, esse parágrafo 4º é muito importante, sendo necessário. Aí vai ser testemunhas referente aos incapazes, só os menores. Agora, impedidas ou suspeitas, de todas. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º, que é esse que a gente acabou de falar, né? Quando é necessário, o juiz pode admitir, serão prestados independentemente de compromisso e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Então, aquele compromisso de dizer a verdade sob pena de crime, de falso testemunho, ele não vai prestar esse compromisso, é independentemente. Marca aí de novo. Aí seria a sua caneta de pegadinha, porque é independentemente. Vai colocar que depende de compromisso. Não, nesses casos que, em regra, não podem ser testemunha e o juiz vai permitir, nestes casos específicos, eles vão ser prestados independentemente de compromisso. Bom, a gente pula no 449. Em regra, a gente tem que lembrar, no 449, onde que tem que ser ouvidas testemunhas. Em regra, é sede do juízo, na audiência. Aí vem o parágrafo único que é importante, que está marcado como que já caiu. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar o depoimento, aí o juiz vai designar, conforme a circunstância, dia, hora e lugar para inquirir. Aí o juiz vai até ela, tá? Então, essa aí é bem importante. Em regra, então, lembra que vai ser tudo sempre produzido na sede do juízo, mas nessa situação o juiz vai até a testemunha. Da produção, agora a gente vai no 450, que fala da produção de prova testemunhal. Esse é importante. Então, 450, o rol de testemunhas conterá. Agora você vai marcar que é sempre que possível. Então, não é sempre que é necessário conter o nome, a profissão, o estado civil, idade, nome de inscrição, tá, 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 tá. Não, é sempre que possível. Que às vezes você não vai ter todas essas informações da testemunha, mas sempre que possível, coloque. O 451 é importante a gente ler quando que pode substituir a testemunha. Quais são as hipóteses? Ó, a testemunha que falecer, que por enfermidade não estiver em condição de depor, que tendo mudado de residência ou de local de trabalho não foi encontrado. Então, temos que marcar aí a parte. O só de pegadinha. Só poderá substituir a testemunha. Decorar essas 3 hipóteses. Falecer, falecimento por enfermidade ou não foi encontrada.
Esse 452 também é importante, depois vocês dêem uma olhadinha, não vi tanto, mas assim, é interessante. Agora nós vamos esse 454 são, assim, os bambambãs, a gente tem que lembrar quais são eles, que são inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função. Então, quem são? Aí a gente vai ver que são as autoridades principais. Uma pegadinha que eu quero que vocês coloquem, lá no inciso 8, fala assim: "O prefeito", não fala vereador. Então, a gente tem que lembrar que nesse 454 não tem a palavra vereador, tá? Porque vai colocar. Então, essas pessoas aqui, que elas, se elas forem arroladas como testemunha, elas vão ser inquiridas em sua residência ou onde exercem sua função. Lembra que é sempre assim, presidente, o vice-ministro, são as autoridades dos poderes, tá? Aí depois decorem isso daí. E sempre lembrar que não fala vereador. Outra coisa importante, vamos no 455, que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha, por ele arrolado do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Então, a regra é: cabe a quem? Advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada. Vem agora, lá no parágrafo 4º, vai falar, aí já é uma exceção. A intimação será feita por via judicial quando? Então, você coloca o 455 caput, é a regra. Aí eu sempre coloco uma caneta como regra. E a exceção põe em vermelho. Daqui a 10 minutos já vai encerrar essa parte. Eu vou acelerar, gente, que eu preciso sair no máximo 8h15. A intimação será feita, então, por via judicial quando? Frustrada a intimação, no parágrafo 1º, sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz e figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, em hipótese que o juiz requisitará o chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Então, daqui, decore que, em regra, o 455, o advogado que intima. Temos exceções, lá no parágrafo 4º. Quando que vai ser por via judicial? Importante decorar também. Passa a caneta nas palavras-chave dos incisos. Então, frustrada a intimação, necessidade, quando é servidor público ou militar. Ó, aqui no 456 vai falar a regra. O juiz inquirirá as testemunhas separada. Inquirirá é perguntar, vai perguntar a elas, em regra, separadas e sucessivamente. Primeiro vem sempre quem? Autor, essa regra é importante aqui, tá, gente? Marca aí 456. Autor e depois as do réu. E providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Só que, então, aqui de novo, a gente sempre, no caput, a gente tem que se atentar que o caput ele é a regra, mas vem sempre depois nos parágrafos, nos incisos, algumas exceções que a gente tem que se atentar. Já o parágrafo único é aquela que é uma exceção. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Não é o juiz simplesmente, lindamente, vai lá falar, pronto, alterei. Não, tem que ter a concordância. Põe aí a parte de pegadinha, tá? Se as partes concordarem. Perfeito. O 459 é importante, que a gente tem que lembrar que as perguntas serão formuladas pela parte diretamente à testemunha. Então, não precisa ter o juiz ali, ele só vai intervir caso a gente vai ler alguma coisa aqui que tem, quando que ele vai intervir. Mas, em regra, ok, 459, as perguntas serão formuladas pela parte diretamente à testemunha, começando pela que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fatos objetos da atividade ou importarem repetição de uma pergunta já respondida. Aí o parágrafo 1º está marcado. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Depois que as partes perguntarem, o juiz também ele pode fazer algumas perguntas, tá? Então, ele poderá. Na parte aqui de prova pericial, o que a gente tem que ver? Que a prova pericial consiste em 3 coisas que fala. Então, falou em prova pericial, é exame,
vistoria ou avaliação. Então, tipo assim, exame, um documento, exame de DNA, vistoria, quando precisa vistoriar algum imóvel, vistoria de imóvel, ou avaliação. Vai lá, vai fazer, dizer quanto custa aquilo, enfim. Então, a prova pericial consiste em exame, vistoria, avaliação. Vejam aí, marque o parágrafo primeiro, quando que o juiz vai indeferir a perícia. Esse parágrafo segundo é interessante, que vai falar assim: de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção da prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Então, a palavra-chave aí nesse parágrafo segundo é prova técnica simplificada. Então, a perícia ela é mais completa. Agora, a prova técnica simplificada, você marca que é para o quê? Menor complexidade. Aí o parágrafo terceiro, você marca lá, prova técnica simplificada. Depois você sublinha por baixo. Então, aquilo que a gente vem falando, não fica marcando tudo de marcar texto. Põe o conceito, a explicação você risca, pode ser com a pontinha da caneta mesmo, ou com outra caneta. Aí o parágrafo terceiro vai falar assim: o que é a prova técnica simplificada? Fala, consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Tá, aqui nessa parte. No parágrafo 4º, do 465, vai falar quando o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Então, tenha prazo para eles entregarem. O que está marcado aqui para mim, no parágrafo 4º, fala assim: o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas no final, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Então, circula aí 50%, que é um número para a gente saber que, em regra, você paga tudo, mas o juiz pode autorizar o pagamento de 50% e no final paga o restante. Aí o parágrafo 5º também já caiu, que você vai marcar aí assim: perícia inconclusiva ou deficiente. O que o juiz pode fazer? Reduzir. O juiz pode reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Esse 466 eu já errei ele uma vez, uma prova que eu já nem me lembro. Fala assim: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que ele for cometido. Aí, gente, marca aí, independentemente de termo de compromisso. O perito não faz esse termo de compromisso. Então, marca como pegadinha, independentemente, tá? Não depende. O 467, importante, que o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, 3 coisas. O perito, ele mesmo pode falar, ele pode se excusar, ou ele pode ser recusado através de impedimento ou suspeição. Isso também cai. No 472, desculpa, antes, o 471 também é importante, que é o perito convencional, pode escrever aí. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que as partes sejam plenamente capazes, a causa possa ser resolvida por autocomposição. Então, aí é o perito convencional. Lembrando que no parágrafo 3º, marca aí como principal a perícia consensual, é isso que a gente está falando. Vai falar assim: substitui para todos os efeitos. Então, marca com a pegadinha aí, todos os efeitos. Substitui para todos os efeitos a que seria realizado por perito nomeado pelo juiz. Porque, em regra, o perito ele é nomeado pelo juiz, tá? Sabemos assim. Só que, neste caso, pode ser que tenha um consenso das partes e elas queiram escolher. Pode. E aí, eles vão substituir. 472, de novo, é aquilo que fala sempre, né? O juiz poderá dispensar a prova pericial. Sim, quando? Quando as partes na inicial e na contestação apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. Então, não é obrigado. O juiz pode dispensar, se ele já
verificou que para ele está ok, ele já consegue entender. O parágrafo 2º do 477 vai falar: o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer pontos, circula aí o 15 dias, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz, do MP, e divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Então, o prazo para ele esclarecer pontos, 15 dias. Agora a gente pula para inspeção judicial. Inspeção judicial é quando o juiz vai no local do fato, da situação lá, verificar. Então, inspeção, o juiz ia ao local. Aí o 481 fala, então a palavra-chave aí é: o juiz inspeciona pessoas ou coisas. Então, não é só pessoa, não é só coisa, é pessoas ou coisas. Então, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo. Então, não marca aí a pegadinha, gente. Qualquer fase, não tem uma fase só no início, não sei o quê, não. Qualquer fase. Inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interessa a decisão da causa. Esse aqui é a parte mais importante, tá? Bom, então a gente acabou essa parte das provas e agora a gente começa já um outro tema que é sobre o da sentença e coisa julgada. Nessa parte aqui é aquela, não sei a fase exatamente do estudo de cada um, mas geralmente a gente sempre sabe que acontece. Tem a parte julgamento com mérito, quando que é julgamento sem mérito. Sempre quando você for